Oi, pessoal. Sabe aquela ideia bastante comum, né, de que tipo, a fé é coisa de domingo, da igreja, e o trabalho, bom, o trabalho é outra coisa, é a vida real, de segunda a sexta. A gente meio que vive nesses dois mundos, né? Mas e se essa separação for mais uma coisa nossa do que, sei lá, da própria fé? E se o nosso trabalho, o dia a dia mesmo, for um campo fundamental para viver a nossa fé? Tem aquela passagem forte em Colossenses 3, verso 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Parece um chamado para juntar tudo, não acha? É bem essa conexão que a gente vai explorar hoje. Nossa conversa vai fundo nos materiais que investigam essa ligação profunda mesmo, entre a santificação pessoal, sabe, esse processo de ser moldado por Deus e o nosso serviço no mundo, especialmente no trabalho. A ideia é entender como a nossa vocação, a rotina, até as metas, como tudo isso pode ser uma expressão dessa jornada de santificação. Isso mexe com caráter, com busca por excelência, com justiça, com o cuidado com as pessoas. E o que chama muito a atenção nessas fontes é que a santificação ela não é vista só como algo interno, passivo, sabe? É uma força mesmo que transforma, que leva para a ação e redefine o sentido do trabalho. O John Stott, por exemplo, ele fala de uma consagração que tem que alcançar o motivo, o método e a meta. Não adianta só ter boa intenção, né? O como a gente faz e o que a gente busca, isso conta muito. E o N.T. Wright, ele traz uma visão poderosa, o trabalho bem feito, ético, o que ele chama de labor do justo, não é só bom comportamento. Pode ser um sinal concreto, mesmo que pequeno, da nova criação que Deus está inaugurando. Isso eleva demais o significado do trabalho comum, né? Totalmente. Eleva e desafia, né? Então, vamos começar pela base, a própria santificação. A gente pensa muito em ser separado para Deus. Normal. Mas as fontes citando Levítico 20 lembram que é separado para Deus, sim, mas diante das nações. O Michael Horton argumenta que isso dá para a santidade uma dimensão pública, ética, ela transborda para o dia a dia, não fica só lá na igreja. E o J.I. Packer reforça, pertencer a Deus se prova na obediência do dia a dia nas pequenas escolhas. Como isso aparece no trabalho, então? O material aponta 3 coisas bem visíveis: verdade, sobriedade ou equilíbrio, né? E equidade. Ser íntegro no que fala e faz, ter equilíbrio nas reações, nas prioridades e ser justo nos relacionamentos. Exato. E essa santidade não é parada, ela gera movimento. Como diz lá em Tiago 2, né? De forma bem direta, a fé sem obras é morta. O Charles Finney, que foi uma figura-chave nos avivamentos, ele percebeu algo muito prático. Quando Deus agia de forma genuína, não gerava só fervor, emoção, gerava rotinas concretas. Rotinas de reparação, de generosidade, de diligência. As pessoas começavam a consertar brigas, a ser mais generosas com tempo, dinheiro e a trabalhar com mais integridade, com mais vontade. Isso conecta bem com o que o Antônio Carlos Palma fala sobre o fruto do Espírito, lá em Gálatas 5. O fruto inclui o autocontrole, que é super prático no trabalho, né? Cumprir prazo, controlar a língua, gerenciar os impulsos. Nossa, isso é fascinante. Quebra aquela imagem de avivamento ser só emoção, né? Traz pro chão da fábrica, pro escritório. É bem concreto. E as fontes até sugerem uma ferramenta prática. Achei legal a tríade do dia. A ideia é simples, mas desafiadora. Tomar 3 decisões intencionais todo dia. Primeiro, servir alguém concretamente sem esperar nada. Segundo, falar uma verdade necessária, talvez difícil, mas com jeito, com respeito.
E terceiro, devolver algo que foi pego ou retido de forma injusta. Pode ser tempo mal usado, um crédito para uma ideia que não foi sua. Sabe, pequenos atos, mas que podem transformar. E esses atos, eles se firmam na prática do serviço. Servir deixa de ser só uma atividade extra, né? Passa a ser a própria expressão da santidade que a gente busca. Afinal, o exemplo maior é Cristo. Ele disse que não veio para ser servido, mas para servir. Está lá em Mateus 20. O Dietrich Bonhoeffer tem aquela frase, né, citada nas fontes, que é impactante. Só quem crê é obediente. Só quem obedece, crê. A obediência no serviço, ela valida a fé. E o Roger Stromstad, olhando para o livro de Atos, ele argumenta que o Espírito Santo capacita não para formar uma elite isolada, mas um povo servidor. Os dons são para edificar a comunidade, a igreja, claro, mas também o bairro, o trabalho. Faz todo sentido. Uma fé que não vira serviço parece vazia, né? Uma aplicação prática que sugerem nos materiais é bem direta. Que tal listar, toda semana, 2 ações de serviço? Uma para a comunidade de fé, outra para o trabalho ou vizinhança. E o ponto-chave, prestar contas disso para alguém. Isso tira da boa intenção e traz para a realidade. Isso leva a gente, naturalmente, a repensar o próprio trabalho, né? Exatamente. Repensar o trabalho como uma extensão direta dessa jornada de santificação. O que significa ser um servo do Senhor, usando os termos bíblicos ibed no hebraico, doulos no grego, na prática diária. No escritório, na oficina, na sala de aula. O Gordon Fee, comentando 1 Coríntios 6, ele é muito claro. Nossa identidade em Cristo regula tudo. Como usamos o corpo, como honramos contratos, nossa conduta geral. Não tem um botão de liga-desliga para a fé entre domingo e segunda. E o Luiz Saião complementa. A maturidade espiritual aparece em coisas bem terrenas. Pontualidade, entregar o que prometeu, ser confiável. São marcadores de caráter, né? E aí que aquela falsa dicotomia, né, entre sagrado e secular, que Colossenses 3 já explode, fica ainda mais clara. O N.T. Wright insiste nisso. Deus não quer só a nossa vida religiosa, Ele quer a vida inteira. As tarefas mais comuns, a rotina mesmo, podem virar culto racional, como dizem em Romanos 12, quando feitas com a motivação certa, para a glória de Deus. Isso é revolucionário para quem acha que só o ministério formal é sagrado. E tem mais, o Robert Anderson, citado nas fontes, mostra como isso afeta até a cultura da empresa. Empresas, equipes, elas florescem onde tem ritmos de justiça, processos claros, respeito mútuo, responsabilidade. Isso não é só boa gestão. Reflete princípios mais profundos. Para deixar ainda mais concreto, as fontes listam uns marcadores de santidade no expediente. É quase um checklist para a gente se avaliar. Primeiro, excelência sem idolatria. Buscar fazer o melhor, com qualidade, com diligência, mas sem transformar o sucesso, o resultado, o reconhecimento no nosso ídolo, aquele que define nosso valor ou que consome a gente. Segundo, verdade nos processos. Bem direto, sem manipular dados, sem promessa vazia, sem exagerar para parecer melhor. É cumprir a palavra. Terceiro, justiça relacional. Aqui o foco são as pessoas. Não usar ninguém como degrau, como recurso descartável. É dar crédito para quem merece, defender os mais fracos na organização, promover tratamento justo. E quarto, descanso sabático. Reconhecer que somos humanos, temos limites. O descanso não é opcional, não é fraqueza. É um ato de fé, de obediência. Protege nossa saúde, nossa família e, no fim, nossa capacidade de servir bem a longo prazo. Cuidar de si também é servir a Deus. Esses marcadores são muito práticos, nossa, e conectam o que a gente faz individualmente no trabalho com a missão maior na sociedade, aquela ideia de ser sal da terra e luz do mundo, de Mateus 5. O Horton e o Palma argumentam que ser cheio do Espírito se mostra numa vida útil. Uma vida que leva consolo onde tem dor, ordem onde tem caos, generosidade onde tem falta. E o Amos Yong expande isso para a ideia de missões integrais. Não dá para separar o anúncio do evangelho da prática da justiça. Defender os vulneráveis, promover ética na vida pública, tudo isso faz parte. Uma sugestão prática que é interessante.
mapear as dores do nosso ambiente de trabalho, talvez injustiça, cinismo, isolamento, né? E planejar pequenas ações que funcionem como sal para preservar o bem, combater o que é ruim, e luz para trazer clareza, esperança, verdade. E qual é a força por trás disso tudo? O motor. As fontes são unânimes. É o amor. Aquele amor de Deus que o Espírito derrama na gente, como diz Romanos 5. O amor que define o próprio Deus, em 1 João 4. O Jonathan Edwards, aquele teólogo intenso, ele dizia que o amor que vem de Deus, ele reordena nossas prioridades. As pessoas vêm antes do prestígio, antes do lucro a qualquer custo. E o Stott, de novo, ele adverte de forma bem forte. Ter a doutrina certa, a ortodoxia, sem amor na prática, sem caridade, é só barulho, não comunica a verdade do Evangelho. Isso é forte demais. É fortíssimo. E como cultivar esse amor na prática, assim? No meio da correria, uma sugestão prática das fontes é a tal da agenda com margem. Reservar de propósito, 10 ou 15% do tempo de trabalho, não para mais tarefa, mas para estar disponível para as pessoas. Tempo para ouvir um colega, oferecer ajuda, ter uma conversa que fortaleça um relacionamento. Parece luxo, né? Mas pode ser essencial. E esse serviço, quando feito em amor, ele se torna ele mesmo adoração. Lembra de Romanos 12.1. Não só o culto formal, mas a vida toda como oferta. O Dallas Willard falava muito de como os hábitos, as rotinas, podem treinar nosso corpo para ser um aliado do coração. Implementar rotinas de foco, criar espaços de silêncio para ouvir a Deus, ouvir os outros, cultivar a gratidão. Tudo isso vai moldando o caráter. E o Packer lembra que a santidade se constrói na constância das pequenas fidelidades, não só nos atos heróicos. Gosto dessa ideia de pequenas fidelidades. Torna a santidade menos assustadora, né? Mais acessível. Outra prática sugerida é a liturgia de segunda-feira. Algo simples. Dedicar uns minutos antes de começar o trabalho para ler um salmo, fazer uma oração consagrando o dia, talvez listar 2 outras pessoas para abençoar de alguma forma, e orar o Pai Nosso sobre a agenda, sabe? Submetendo os planos a Deus. São pequenas âncoras espirituais no meio da semana. E é crucial não esquecer o privilégio que é poder servir. O exemplo de Jesus lavando os pés dos discípulos lá em João 13 é o modelo. Ele, sendo mestre e senhor, assumiu a posição mais humilde. Paulo descreve essa atitude em Filipenses 2, o esvaziamento de Cristo tomando a forma de servo. Portanto, servir não rebaixa a gente. Pelo contrário, reflete Cristo em nós e é um caminho de crescimento. O Palmo observa que a humildade, muitas vezes, a gente aprende nas tarefas que ninguém vê, que ninguém quer fazer, e na disposição de dividir os méritos do sucesso com a equipe. Essa perspectiva muda tudo, né? O serviço deixa de ser um fardo para ser uma honra. Uma aplicação prática desafiadora que propõe é escolher de propósito uma tarefa invisível no trabalho, aquela que ninguém nota, ninguém valoriza, e fazer com excelência e alegria sem buscar o reconhecimento. Como um serviço secreto para Deus. Isso exige uma motivação interna, muito forte. Falando em motivação e integridade, a ética no trabalho é um campo minado. Mas, nossa, crucial. As fontes enfatizam a importância radical da verdade, da transparência. Efésios 4. Deixem a mentira e falem a verdade. Isso bate de frente com a cultura do jeitinho, dos números maquiados, da fofoca que destrói reputações. O Stott fala da necessidade da verdade em amor, que às vezes exige coragem para confrontar o erro com respeito, em vez de ficar naquele silêncio cúmplice, né? E junto com a verdade vem a justiça e a compaixão. Miqueias 6.8 é um guia. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o seu Deus. No trabalho, isso vira lutar por salário justo, dar crédito certo, incluir quem está esquecido. O N.T. Wright destaca que a justiça do reino é restaurativa, busca consertar o que está quebrado nas relações, nas estruturas, não só punir. Isso tem implicações enormes para como a gente lida com erro, com conflito. Outro ponto ético delicado que abordam é a questão da sexualidade, poder e limites. Hebreus 13.4 falando da honra do casamento, Mateus 5.28 sobre a cobiça.
A ênfase é na necessidade de limites claros, respeitosos no ambiente de trabalho. Evitar qualquer tipo de assédio ou de sexualizar as relações profissionais. Protocolos claros contra assédio são fundamentais, assim como a responsabilidade pessoal no uso da tecnologia, filtros, prestar contas como parte da busca por pureza, né? Para ajudar nessa autoavaliação ética, as fontes sugerem um checklist ético semanal. São 5 perguntas bem diretas. 1. Fui consistentemente verdadeira hoje? 2. Beneficiei alguém sem esperar retorno? 3. Honrei minhas promessas, meus prazos? 4. Mantive pureza em pensamentos, ações, respeitando limites? 5. Consegui descansar como ato de fé, não só por estar exausta? Fazer essas perguntas regularmente pode ser um bom termômetro. E de forma mais breve, as fontes também tocam na liderança e em ferramentas práticas. O modelo de liderança é o de Cristo, né? João 13. E o conselho de Pedro em 1 Pedro 5. Liderar servindo, cuidando das pessoas, não por obrigação ou ganância. O Anderson e o Orton conectam isso à criação de culturas e trabalhos saudáveis, onde a autoridade se mostra em cuidado, em serviço. Isso inclui a habilidade essencial de gerenciar conflitos buscando reconciliação, como em Mateus 18. O Bonhoeffer lembra que isso tem um custo, exige esforço. O Finney adiciona a importância do reparo prático quando a gente erra, e até a tomada de decisão é vista como um ato espiritual. O Sayão sugere combinar prudência, temor a Deus e boa análise técnica. E para fechar rapidinho, algumas ferramentas práticas mencionadas. A ideia de criar uma regra de vida vocacional pessoal, com 1 ou 2 hábitos específicos para cultivar, tipo ler a palavra antes de ligar a tela ou sexta-feira de reparos relacionais, coisas assim. E o pacto de comunicação, baseado em Filipenses 4 e Efésios 4. Um compromisso de filtrar o que a gente fala ou compartilha. É verdadeiro? É necessário? Edifica. Isso ajuda a cortar a fofoca e a criar um ambiente mais saudável. Ufa, foi uma imersão em tanto, hein? Mas a mensagem central que fica, para mim, é clara e poderosa. A fé cristã não fica só no privado ou no domingo. Ela tem tudo a ver com o nosso trabalho diário, o porquê a gente faz, o como a gente faz, o que a gente busca, o motivo, o método e a meta. Servir como para o Senhor, lá de Colossenses 3, se traduz em ações concretas. Praticar justiça, falar a verdade, cuidar das pessoas, buscar excelência sem idolatria e até descansar por fé. Vimos como pensadores como Stott, Wright, Horton, Palma, Edwards, Finney, todos eles, de certa forma, apontam para essa fé encarnada na rotina do trabalho. Exato. E tudo isso leva para aquela afirmação de Jesus em João 13, verso 17, logo depois de lavar os pés dos discípulos. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. O entendimento é chave, claro, mas a verdadeira transformação e até a felicidade, segundo Jesus, está na prática. Isso deixa a gente com uma pergunta para refletir. Não como tarefa, mas como um convite mesmo, para a ação pessoal. Diante de tudo isso que a gente conversou sobre trabalho, santificação, qual seria um próximo passo, talvez bem pequeno, concreto, no dia a dia profissional, que poderia começar a espelhar mais essa visão do trabalho como um altar, como um serviço consagrado? O que significa, no contexto único de cada pessoa que está ouvindo, colocar essas ideias em movimento?